Um quarto escuro. Apenas a luz azulada de um monitor ilumina o rosto de um garoto de 15 anos. O som da internet discada ecoa pela madrugada, misturado ao zumbido de um computador antigo. Naquela época, no final dos anos 90, o mundo digital ainda era um território novo, misterioso, livre, quase sem regras. Os governos ainda estavam aprendendo a lidar com a internet e as pessoas comuns nem imaginavam o que significava cibersegurança. Mas, escondido em um quarto simples na Flórida, um adolescente curioso estava prestes a provar que o mundo conectado era muito mais vulnerável do que parecia. Ele não era um criminoso. Não queria roubar dinheiro, não buscava fama. Ele só queria entender, compreender o que acontecia dentro das máquinas, o que havia por trás das telas. E essa curiosidade o levaria a ultrapassar limites que nenhum adulto imaginava possíveis. O nome dele era Jonathan James, e ele se tornaria o primeiro hacker menor de idade condenado por invadir sistemas do governo americano, incluindo a NASA. O garoto que, com um computador velho e uma linha telefônica barulhenta, fez o governo dos Estados Unidos tremer. Jonathan nasceu em 1983 em Pinecrest, uma região tranquila da Flórida. Desde pequeno, era fascinado por desmontar coisas, brinquedos, rádios, videogames. Os pais achavam que era só curiosidade infantil. Mas havia algo a mais. Jonathan não se contentava em brincar. Ele queria saber como tudo funcionava. Quando ganhou seu primeiro computador, um modelo simples da época, o mundo se abriu. A internet dos anos 90 era um verdadeiro faroeste digital, sem firewalls, sem antivírus eficientes, sem leis cibernéticas. Um terreno fértil para quem tinha curiosidade e coragem. Jonathan mergulhou de cabeça nesse universo. Aprendeu sozinho sobre redes, IPs, servidores e protocolos. Frequentava fóruns secretos e salas de bate-papo onde hackers trocavam conhecimento e desafios. Ali, ele passou a ser conhecido como C. Conrad, um apelido que, sem saber, entraria para a história. Enquanto outros garotos saíam com amigos, Jonathan passava madrugadas explorando códigos, analisando brechas e testando limites. Ele não tinha um plano, apenas o impulso de aprender. Mas, em 1999, essa curiosidade cruzou a linha. Usando seu computador caseiro e uma conexão de escada, Jonathan encontrou uma falha no sistema do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Era uma vulnerabilidade simples, mas suficiente. Com alguns comandos, ele entrou e, de repente, estava navegando entre arquivos confidenciais do Pentágono, como se fosse algo banal. Os registros mostravam e-mails, servidores internos e endereços de rede militar. Jonathan não apagou nada, não alterou nada, mas sua presença lá foi suficiente para acender o alerta máximo de segurança no país. Poucos dias depois, ele decidiu ir mais longe, muito mais longe. Seu próximo alvo seria a NASA, a agência espacial que representava o auge da tecnologia e da proteção digital. Durante semanas, Jonathan estudou os sistemas da NASA, procurando padrões, falhas, portas abertas. Com paciência e persistência, encontrou uma brecha em um servidor de software não atualizado. A partir daí, começou a infiltrar-se pouco a pouco, sem chamar a atenção, até que, em questão de horas, estava dentro do sistema interno da NASA. Usando seu computador Pentium II, Jonathan obteve acesso a 13 computadores da agência. Entre os arquivos, havia códigos usados para controlar partes da Estação Espacial Internacional, a ISS, um projeto bilionário que envolvia colaboração com a Rússia e outros países. Esses códigos eram avaliados em mais de 1,7 milhão de dólares. Quando os engenheiros perceberam a invasão, o pânico foi imediato. A NASA foi obrigada a desligar toda a sua rede por 21 dias, suspendendo projetos, atrasando pesquisas e paralisando comunicações. O prejuízo direto foi estimado em 41 mil dólares, mas o impacto reputacional foi muito maior. Enquanto isso, Jonathan observava tudo acontecer do seu quarto em silêncio, talvez sem entender completamente a proporção do que havia feito. Para ele, era só mais uma linha de código bem executada. Para o governo americano, era um ato de invasão contra a maior potência tecnológica do planeta. O FBI entrou em ação imediatamente.
Durante semanas, os agentes tentaram rastrear a origem do ataque. A princípio, suspeitavam de espionagem estrangeira, talvez um grupo de hackers russos ou até chineses. Mas, conforme seguiram os rastros digitais, perceberam que a trilha levava a um endereço residencial em Miami. Quando os agentes chegaram, esperavam encontrar um criminoso experiente, talvez um ex-funcionário do governo. Em vez disso, encontraram um adolescente magro, tímido, de 15 anos, sentado em frente a um monitor. Jonathan não resistiu, não tentou apagar provas e, com calma, admitiu tudo. Disse que não queria causar dano algum, só queria entender, mas o estrago já estava feito. A mídia caiu em cima. Os jornais o chamavam de o garoto que humilhou a NASA. Programas de TV discutiam se ele era um gênio ou um criminoso perigoso. Em 2000, Jonathan James foi condenado. Se tornou o primeiro menor de idade nos Estados Unidos a cumprir pena por crime cibernético. Passou 6 meses em prisão domiciliar e ficou proibido de usar computadores até completar 18 anos. Após a sentença, Jonathan tentou recomeçar a vida, mas o peso do seu passado o perseguia. Empregadores o viam como um risco, não como um talento. A internet, o espaço que antes era sua paixão, se tornou uma prisão. Amigos se afastaram. A mídia o retratava como símbolo da juventude hacker perigosa. E o próprio Jonathan começou a se isolar, mas ainda assim, ele continuava acreditando que a curiosidade não deveria ser um crime. Em entrevistas raras, dizia que a verdadeira falha não estava nos hackers, mas sim nas empresas e governos que ignoravam a importância da segurança digital. Mas, em 2007, o nome Jonathan James apareceu de novo. Ele foi mencionado em uma investigação do FBI sobre ataques a sistemas federais. Embora negasse envolvimento, sua casa foi vasculhada e sua vida virou de cabeça para baixo mais uma vez. A pressão, a desconfiança e o peso de ser visto como culpado por algo que ele não fez foram demais. Em maio de 2008, aos 24 anos, Jonathan tirou a própria vida. Na carta que deixou, escreveu: "Não confio mais na justiça. Gostaria de me desculpar por isso." A história de Jonathan James é trágica, mas também reveladora. Um adolescente curioso, movido apenas pela vontade de aprender, acabou expondo as fragilidades do sistema mais protegido do mundo. Ele não buscava destruir, queria entender, mas mostrou de forma dolorosa que nenhum sistema é invulnerável. Com um computador simples e uma conexão de escada, ele fez a NASA desligar tudo, fez o FBI caçar um inimigo que nem existia e mostrou que o verdadeiro poder não está nas armas ou no dinheiro, mas sim no conhecimento. Jonathan James não foi apenas um hacker, foi um símbolo da nova era digital, um tempo em que a curiosidade pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Hoje, ele é lembrado não só como um infrator, mas como uma figura que marcou o início de uma nova fronteira na segurança da informação. Um lembrete de que no mundo digital, até o menor dos erros pode ecoar pelo planeta inteiro.